Sinal eletrônico da Rádio Becando 8 horas. Muito boa noite. Está começando mais uma edição das eleições, ao vivo, direto do Prédio Azul da Universidade Fevale, aqui em Novo Hamburgo. Nesta noite, estaremos realizando, com transmissão pela Rádio ABC 900 e pela Web TV do Jornal NH, o último debate radiofônico envolvendo os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo, aos quais eu agradeço, de antemão, todos os 7 candidatos aqui presentes, repito, no Salão Teatro do Prédio Azul da Universidade Fevale, auditório do Prédio Azul da Universidade Fevale. Estamos aqui com convidados das cidades, convidados dos partidos e respeitosamente convivendo na mais perfeita harmonia democrática. E assim esperemos que continue até o final deste debate na noite desta quarta-feira. Lembrando que a nossa cobertura tem um oferecimento de fruteira Pinheiro, Dr. Clean e Sinosserra Consórcios, os parceiros desta cobertura eleitoral da Rádio ABC 900, que já convida para um grande domingo, a partir das 7 horas da manhã, até o último voto ser apurado, todas as prefeituras da nossa região recebendo a merecida atenção. Nesta equipe de trabalho, agradeço ao Ederson Canali, que será o nosso cronometrista e também estará trabalhando nas técnicas de externa, aqui no Vale. Alex Oliver, na mesa de áudio, no estúdio da Rádio ABC 900, na Jornal NH, que está fazendo a parte técnica deste debate também. Agradecendo e destacando a presença dos colegas do Jornal NH, João Ávila e Misael Lima, junto com o fotógrafo Inésio Machado, que estão fazendo a cobertura que estampará amanhã as páginas do NH. E aos colegas da Web TV, Gabriel Guedes e Raquel Rexigel, que estão viabilizando essa transmissão ao vivo através da Web TV. Bom, senhores e senhoras presentes, o debate foi disposto em 5 blocos. Não teremos mais os blocos de apresentação, ou o bloco de apresentação, pois a exaustão já se apresentaram para a comunidade de Novo Hamburgo, e eu apenas faço um esclarecimento na forma de composição desse debate. O debate, inicialmente, todos os 7 candidatos estavam convidados, e um dos candidatos comunicou que não se faria presente. Olhamos as regras devidamente autorizados pela Justiça Eleitoral. Ontem houve a solicitação de presença no debate. Espírito da Grupo Sinos, todos os candidatos aqui estão hoje. Os justiça ordenada de pergunta e resposta. Como então incluiremos o candidato que ontem pediu participação no debate? Aqui tem uma urna, e para não fazer toda uma modificação, até em respeito à ordem já colocada anteriormente, nós faremos a cada um desses 2 blocos o sorteio de quem irá realizar a pergunta para o candidato. Seria impossível um remanejo que fosse de uma forma diferente. E também faremos o sorteio de para quem o candidato irá fazer a pergunta. Sempre retirando, no segundo sorteio, do bloco 3, retiraremos os nomes do primeiro sorteio, para que haja uma interação de todos com todos na maior possibilidade possível. Então, essa é a alteração. Falo em respeito até aos assessores que estiveram na reunião que definiu as regras desse debate, e por isso essa alteração. Uma pequena alteração também, devido ao acréscimo do tempo, nós propusemos individualmente aos candidatos, e todos concordaram, o tempo da réplica será diminuído de 2 para 1 minuto. E com isso, ganharemos aí de 20 a 25 minutos, conforme inicialmente imaginado, com o debate tendo cerca de 2 horas de duração. Feitas essas considerações, e esclarecendo ainda também, temos a Comissão de Direito de Resposta. Que tem toda a autonomia para conceder ou não um direito de resposta. As regras prevêem que ele é autorizado e solicitado e conferido no caso de ofensa à honra pessoal e à intimidade dos candidatos. Críticas políticas são permitidas. E assim o Misael Lima e o Eduardo Pires farão o julgamento, lembrando que a solicitação de direito de resposta deve ser feita pelos próprios candidatos na medida
em que surgir a possibilidade ou a necessidade da solicitação de direito de resposta. Vamos aos trabalhos, então. Agradecendo mais uma vez, pedindo a compreensão do máximo silêncio. Estamos ao vivo na Rádio ABC 900, na Web TV, e o silêncio é de extrema importância. Uma solicitação que a equipe da Web TV me fez foi de que evitemos ao máximo a circulação, principalmente nas poltronas centrais, pois, se vocês observarem, as câmeras estão no fundo e, durante a fala dos candidatos, solicitamos que, ao máximo, se evite circular nessa área. A cada bloco haverá intervalo de 3 minutos, e aí pedimos que a compreensão seja de que deslocamentos, quando necessários, se façam no momento do intervalo. Então, em ordem estabelecida em sorteio, e informando que esse primeiro bloco é tematizado, como todos os blocos desse debate. Educação. A pergunta deve ser formulada a partir do tema educação. Em ordem estabelecida em sorteio, o candidato Mauro Brochir começa fazendo a pergunta à candidata Fátima Daut. 1 minuto para a pergunta, candidato Mauro Brochir. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, eu quero agradecer inicialmente a possibilidade, essa oportunidade muito igual, justa. E também dizer que estou feliz porque estou fazendo aquilo que faço há muito tempo, fazer e com alegria. E agradecer a presença de todos vocês aqui. O nosso plano tem uma ordem para ter sucesso. O plano está escrito, registrado e vai ser cumprido. Tem uma ordem definida para ter sucesso. E a minha pergunta que eu faço para a Fátima, minha colega, que também defende muito a gestão pública, mais séria, qual o valor dado à educação pela tua gestão? 2 minutos para a resposta, candidata. Boa noite a todos e a todas. Sem dúvida nenhuma, educação é a base de tudo, né? E o valor da educação ele tem que ser extremo, vamos dizer assim. No nosso governo, nós teremos, em primeiro lugar, muito respeito pelo professor. E isso já foi demonstrado no debate que nós tivemos no Sindiprof, né, junto com o Sindiprof, onde nós colocamos aos professores que o secretário ou a secretária será escolhido por eles, através de uma lista tríplice, onde eles nos dirão quem são as 3 pessoas que eles acham que poderia ser o secretário de Educação, e aí sim a prefeita vai, dentro desta lista tríplice, escolher o secretário de Educação. Nós vamos também implantar o curso nas escolas municipais, porque realmente as crianças necessitam, os pais necessitam, e a gente tem que valorizar o conhecimento, a gente tem que valorizar o esporte e a cultura, e não trabalhar o contraturno nas escolas. Através da Guarda Municipal. Eu tenho andado muito pelos bairros e todos têm me pedido isso, porque tem muito receio do entorno das escolas, e aí nós temos que dar segurança, não só aos alunos, mas também aos professores. Então, sem dúvida, a educação estará em primeiro, será que nós temos que cuidar de muitas coisas na cidade de Novo Hamburgo. A gente tem várias demandas emergenciais, mas vamos dar muito cuidado à educação, cuidando das escolas também, a infraestrutura, onde muitas escolas estão sucateadas, e a gente precisa fazer esse tratamento, esse cuidado com a estrutura para dar um ambiente saudável para que as nossas crianças aprendam e que os nossos professores possam dar aula. 1 minuto para a réplica, candidato Mauro Brochir. Na nossa gestão, a educação é professor como gestor. O professor vai decidir, cada um na sua função, no seu âmbito, vai ajudar a decidir que tipo de educação Novo Hamburgo vai ter. Mas para ter sucesso, eu falei há pouco, para ter sucesso, a prefeitura tem que ser vista no sentido macro. Nós estamos preparados para fazer uma gestão no sentido mais amplo, com todas as secretarias, com a função pública priorizada e saber fazer parceria com o que não é função pública. Então, eu gostaria de dizer que antes da educação, e é o foco principal, a educação, o lazer e a família, nós temos que ter condição administrativa. Temos que ter segurança e temos que ter saúde. Então,
O quarto valor é a educação e é o primeiro valor. Mas tem valores básicos que têm que ser preservados e têm que ser administrados. Esse sentido amplo que a gente Tempo aprendeu. esgotado, candidato. 1 minuto. Candidata Fátima para a tréplica. Tudo nós precisamos tudo nós precisamos de administração. E na educação também. E quando eu falo que a gente vai dar atenção especial à estrutura das escolas, a gente está falando aí em gestão também, porque precisa recursos. E para que a gente tenha recursos e que possa ser aplicado na educação, é preciso que haja uma administração séria dentro da prefeitura para que os recursos possam ir para onde eles, de fato, devam ir. Então, gestão, quando você fala, Mauro, é a nossa palavra-chave também. A gente quer fazer muita gestão dentro da Prefeitura de Novo Hamburgo. Administrar pensando no cidadão, e quando a gente fala em educação, nós vamos priorizar pensando naquilo que são as nossas mais riquezas, as nossas crianças. E sempre, desde o início, eu falo em administração com visão de futuro, olhando para frente. E se a gente olha para frente com visão de futuro, a gente valoriza as nossas crianças. Obrigado, candidatos. Na sequência, ainda sobre o tema educação, candidato Paulo Ritzel pergunta para o candidato Slauermann, 1 minuto, valendo. Eu queria agradecer também, obrigado pela oportunidade, por nós, candidatos, estarmos aqui nessa noite. Gostaria de perguntar, então, ao prefeito municipal atual, porque para te fazer uma boa educação, você tem que ter diálogo, tem que conversar com os professores, valorizar os professores. Como é que o senhor vai fazer no ano que vem, já que houve uma greve dos funcionários do público e principalmente dos professores no seu governo? Como é que vai ser o seu governo, caso eleito, a partir do ano que vem? 2 minutos para a resposta, tempo ajustado, valendo. Uma boa noite a toda a comunidade de Novo Hamburgo, que acompanha este debate, faz a sua reflexão, sua análise. Agradecer, portanto, a ABC e as entidades promotoras deste evento. Nós avançamos significativamente na valorização da educação na nossa cidade. Nós recolocamos a educação num novo patamar. Sim, somos uma das pouquíssimas cidades que na rede municipal faz o ensino pela pesquisa e pela inovação tecnológica. Algo que algumas poucas escolas particulares fazem. Nós, em toda a nossa rede, são mais de 23 mil alunos, nós fazemos a iniciação científica e tecnológica. Subimos o patamar. Isto é fruto dos mais de 100 projetos consolidados pelas equipes diretivas, pelas professoras, pelos professores. São 1.640 professores e professoras que realizam a melhor educação das grandes cidades brasileiras, dados do MEC. Olhar o dado indicador do IDEB. Fundamental salientar a importância e a participação e o direito à reivindicação como um elemento fundamental de todas as categorias profissionais, inclusive do setor público e do privado. Nós avançamos todo ano garantindo o reajuste da inflação, diferentemente do que a gente enxerga no Estado. O governo do Estado reajustou o salário dos secretários de Estado, dos deputados, e deu reajuste zero para os professores durante 2 anos. Nós, apesar da crise econômica, que atinge a todas as cidades brasileiras, apesar do cenário de diminuição de receitas, todos os anos nós pagamos inflação. Nós garantimos o direito fundamental à reposição do processo inflacionário e avançamos profundamente no processo de qualidade da educação, fruto de toda a equipe de professoras, professores, com as equipes diretivas e com a Secretaria de Educação. 1 minuto para a réplica, candidato Paulo Ritzel. Então, rapidamente. No meu governo, nós gastamos 3% do orçamento na educação. Isso é valorização do trabalho do educador. Eu tive a graça e a satisfação de ter o professor Salé como meu secretário e aprendi muitas coisas com ele, principalmente na questão da valorização do funcionalismo público. Você não consegue ser um bom prefeito sem ter o funcionalismo do seu lado. Para evitar greves, para avançar na educação e apresentar um programa de qualidade para os alunos. Uma coisa importante que foi mexido e que houve essa greve, até porque o prefeito é sindicalista, mexeu, quando entrou na prefeitura, no plano de carreira, o que eu acho que foi uma coisa importantíssima para que houvesse essa greve. No meu governo,
Pretendo dialogar muito com os funcionários públicos, principalmente com os professores, porque a gente sabe... Obrigado, candidato. 1 minuto para a tréplica. Candidato Lauermann. Quero destacar novamente a qualidade do patamar que nós alcançamos na educação de Novo Hamburgo. Nós somos uma das poucas cidades, infelizmente, poucas cidades que, quando foi retirado o apoio do governo federal, mantivemos o projeto Mais Educação, mantivemos o contraturno, oportunizando a possibilidade de integralidade para as nossas crianças, para os nossos pré-adolescentes. Ao mesmo tempo, 13 mil crianças almoçam diariamente nas escolas do nosso município. Alimentação de qualidade, alimentação que complementa um processo de cuidado e um processo de qualidade de educação. É fundamental. Nós temos a melhor nota do IDEB das grandes cidades. Esta é uma conquista de todas as professoras, de todos os professores, das coordenações pedagógicas, direção de escola e do trabalho do nosso governo, que efetivamente valoriza e luta pela educação pública de qualidade e de acesso universal. Obrigado, candidatos. Na sequência, a candidata Fátima Daut pergunta para o candidato Rafael Schuller, ainda na temática educação. 1 minuto valendo. Rafael, no nosso plano de governo existe, então, a implantação do contraturno de fato, todos os dias na escola. O que tu pensas disso e o que vocês pensam em fazer, se vocês têm também intenção de implantar o contraturno? 2 minutos para a resposta, valendo. Bem, boa noite a todos e todas. Fátima, essa questão do contraturno ela é importante de ser debatido com a comunidade e com o Estado, principalmente. Mas eu gostaria de aproveitar o espaço, né, para falar sobre uma questão que também é importante para a educação, que é a questão de 1/3 de hora atividade. Né? O que é 1/3 de hora atividade? O professor ele faz concurso para trabalhar 20 ou 40 horas, e dentro dessa carga horária, ele tem o direito de planejar as suas aulas, né, dentro dessa carga horária. Então, quando isso não acontece, ele acaba levando trabalho para casa. Quando ele leva trabalho para casa, né, isso reduz a qualidade do ensino, isso causa estresse, isso acaba explorando o professor, que trabalha muito mais do que a carga lista para ele. Né? Isso é tão importante, Fátima, que tem uma lei federal, a 11.738 de 2008, que dá garantia aos professores 1/3 de hora de atividade. Mas onde é que eu quero chegar com isso tudo? No debate de segunda-feira na TVE, o prefeito Luiz, né, afirmou com todas as letras que os professores do município de Novo Hamburgo recebem 1/3 de hora de atividade. É meu dever, enquanto educador, enquanto professor, enquanto militante da educação, dizer que isso não é verdade. Tá? E eu quero dizer com todas as letras que isso não é verdade. E quem tiver alguma dúvida disso pode perguntar para os professores da rede que estão sentados aqui, inclusive para o Gabriel Ferreira, presidente do Sindicato dos Professores, que está aqui presente, né? Porque essa foi uma das principais reivindicações do Sindicato dos Professores no ano passado contra a atual gestão. Inclusive, não sendo recebidos para dialogar dentro da prefeitura, né? E tendo casos de assédio moral sendo relatados contra os professores da rede. Outro ponto importante é a questão da reclassificação do plano de carreira dos professores, Fátima. Isso, o prefeito enrolou durante os 4 anos os professores e não dialogou. Esse problema da reclassificação, ele jogou para a próxima gestão municipal e agora fica para outra bomba para ser resolvida. Né? 1 minuto de réplica. Eu concordo contigo, viu, Rafael? E a hora de atividade realmente a gente acaba levando para casa mesmo, eu sou professora também. Mas volto a falar sobre o contraturno nas escolas e principalmente também das creches. Eu tenho andado por todos os bairros e os pais vêm conversar comigo sobre isso. Eu hoje, andando na Vila Iguaçu, uma das mães disse que tinha aluno recebendo como merenda escolar também pão sem nada, pão puro. A necessidade de creches que nós temos para que os pais possam trabalhar. E quantos professores, muitas vezes, também tiram do próprio bolso para ajudar na alimentação das escolas. Isso eu escutei de pais andando pelos bairros e pedindo o contraturno para que seus filhos fiquem dentro da sala de aula. E eu acho isso de extrema importância, porque a criança que está na sala de aula, ela está aprendendo. E no nosso plano de governo, o contraturno vai ser para mais conhecimento, para esporte Tempo e para esgotado, cultura. candidata. 1 minuto para a tréplica, candidato Rafael Schuller. A questão do contraturno é realmente importante, Fátima, mas tem que ser debatido com muito afinco com a comunidade escolar. Por quê? Porque eu sou casado com uma pedagoga, né, e que, curiosamente, trabalha com educação infantil. Né? Essa questão da educação infantil
propriamente dita, a criança no contraturno, né, tem que ser elaborado um projeto pedagógico muito... Porque a criança no contraturno vai acabar indo para lá para quê? Para dormir. Né? Ela vai acabar servindo como um depositário para a criança, né? E a criança vai acabar indo para lá para dormir apenas. Então, é preciso pensar um projeto político-pedagógico que vise também a educação dessas crianças, né? E tem que ser debatido com afinco com a comunidade escolar. Eu gostaria de aproveitar o restinho desse tempo para falar sobre as terceirizações das EMEIs. Né? Nós temos, desde 99, escolas sendo terceirizadas no município de Novo Hamburgo. Né? Isso é uma vergonha. É uma vergonha porque a Prefeitura Municipal se exime do seu direito de garantir educação pública e laica, porque essas terceirizações são tão relacionadas Obrigado, a igrejas. candidatos. Tempo esgotado. Na sequência, candidato Luiz Lauermann pergunta para o candidato Leonardo Hoff. 1 minuto para a pergunta. Valendo. Candidato, a educação infantil é uma preocupação por sociedade brasileira, e o tema e a possibilidade da educação, do acesso desde os primeiros dias, é fundamental no processo de aprendizagem. Qual é o seu compromisso sobre este tema? 2 minutos, ajustando o cronômetro, valendo. Todos, na verdade, educação infantil, acesso à creche, é algo que a gente conversa com a comunidade todos os dias e a gente sempre tem sugestões que precisam ser feitos. Em relação ao número, sempre é aquém daquilo que é necessário. Importante reconhecer que o senhor criou algumas vagas e que avançou, mas nós queremos avançar mais para poder atender a necessidade dos que estão no trabalho. E também é importante conversar com a comunidade porque os horários não estão hoje batendo com o horário do pai e da mãe trabalhadora que sai para trabalhar mais cedo, 6 horas da manhã, e só consegue deixar o filho a partir das 7. Então tem que se encontrar um mecanismo aí que possa conciliar esses interesses da família e da criança. Isso hoje é um pedido que a gente escuta em todos os bairros. Também é salientar dizer, prefeito, que hoje muitos professores são terceirizados através de convênios que a prefeitura vem fazendo, de seleção pública, e não são professores do quadro que estão tratando com as nossas crianças. E isso certamente porque a folha de pagamento já está no limite, lá prudencial de 53%, daquilo que o orçamento do município comporta. Contratar funcionário vai ultrapassar esse limite, por isso essa terceirização é uma burla ao concurso público e vem sendo um pedido do Sindicato dos Professores que se faça concurso público para que esses professores possam ser do próprio para atender as crianças. E o que importa dizer é que ele tem um tratamento digno da mesma forma que aquele que tem condição de colocar o seu filho numa escola particular. É isso, no fim, que move o gestor público, que tem um tratamento igual. 1 minuto para a réplica, candidato Luiz Lauermann. Em 3 anos e meio, fizemos e entregamos 10 novas escolas de educação. Nenhuma cidade do Rio Grande do Sul chegou perto disso ou chegou na metade disso. Somos a 8ª cidade de população. E entregamos para a nossa comunidade 2.300 vagas de educação infantil. Sim, avançamos extraordinariamente nesta oportunidade e neste direito para a nossa comunidade. Nós avançamos na garantia de que o pai e a mãe não sejam obrigados a deixar o seu filho e sua filha em casa, como no passado, ou a destinarem boa parte da sua renda de trabalho na possibilidade de uma escola particular. Este dado é reconhecido pelo MEC como o principal, maior alcance de todas as cidades, não só do Rio Grande do Sul. Tenho muita alegria de que a gente fez 10 escolas, criou 2.300 vagas, quando nenhuma cidade da região metropolitana sequer fez a metade. 1 minuto para a tréplica. Prefeito, em que pese que se avançou na questão das vagas, em outros aspectos se evoluiu. Hoje nós temos uma alta rotatividade de professores na rede pública municipal, justamente porque o plano de cargos e salário que foi feito nos governos do PT não contemporizaram aquilo que é a necessidade e que o mercado da região estipula como um preço e uma carreira justa.
Quem passa no concurso em Novo Hamburgo está saindo para Estância Velha e São Leopoldo porque a carreira é melhor. E muitas vezes, no meio do caminho, tem que preparar um novo professor, chamar um novo professor do concurso, e isso prejudica a formação das crianças que vão nas nossas escolas, inclusive na Escola de Educação Infantil. E o nosso compromisso, que está no nosso plano de governo, é dialogar com o magistério, coisa que o senhor não fez, e de fazer um novo plano de cargos e salário, e o compromisso, neste plano, contemporizar uma realidade da região para que a gente não venha perder aí professores para as cidades. Obrigado, candidatos. Na sequência, candidato Rafael Schuller, na temática Educação, pergunta para o candidato Mauro Brochia. Valendo o tempo. Mauro, o pessoal tem uma proposta para mudar o Plano Municipal de Ensino e incluir discussões das questões não só de gênero e orientação sexual, mas também temas como racismo e preconceito em geral. A gente considera que é dever da escola trabalhar e desconstruir esses preconceitos e não aumentar eles ainda mais. Eu, pessoalmente, tenho uma experiência profissional muito interessante nesse sentido, ao lado do professor Antônio Fontoura. Realizamos diversos projetos na Escola 25 de Julho, buscando o empoderamento dos alunos e alunas LGBTs, mulheres, negros e índios. Todas essas pessoas que, historicamente, são vítimas, né, da violência e da discriminação e da exclusão na nossa cidade. Essas pessoas que costumam ser ignoradas por governos que seguem umas linhas mais tradicionais, né? A gente quer colocar isso no Plano Municipal de Ensino, para que seja debatido desde as séries iniciais. Qual a tua opinião, Mauro, sobre isso? Resposta em 2 minutos, candidato Mauro Brochia. No microfone, candidato, por favor. Perdão. Nós preparados, durante 40 anos de envolvimento, trabalhando em prefeitura, discutindo prefeitura, estudando prefeitura, e o nosso preparo é de fazer uma gestão pública com qualidade e rendimento dobrado. Quer dizer, em 4 anos, fazer valer por 8 anos. Realmente ter esse compromisso de rendimento, saber lidar com o servidor público, saber aproveitar o patrimônio público e saber aproveitar o crédito, as finanças públicas. E aí, respondendo à tua pergunta, eu vou responder da seguinte forma. Nós temos o compromisso de fazer uma gestão mais técnica e menos política, mais comunitária, menos partidária. Certo? E aí, nesse evento, a educação ela tem uma base comunitária. E esse assunto que tu colocaste, Rafael, é fundamental, é básico. Então, essa discussão é básica. O principal é tu estar preparado para fazer uma gestão que dê condições de discutir todos os assuntos. E esse assunto é tão importante que ele vai fazer parte. Os professores também têm pauta importante, e esta pauta será tirada da gaveta. Nós vamos analisar a pauta do professor fazendo a gestão com o comando municipal. 1 minuto para a réplica, candidato Rafael. Bem, é vício de sociólogo trabalhar com dados assim e não com achismo, né? A gente trabalha com fatos e não com senso comum. Então, eu tenho alguns dados para compartilhar. Na Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, Mauro, os registros de homofobia eles saltaram 460%, né, de 2014 para cá. E esses números eles continuam crescendo. A cada hora, o homossexual sofre algum tipo de violência no Brasil. E os jovens são as principais vítimas das violentas. Eles representam 33% do total de ocorrências de crimes de ódio, né, vitimando lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, ou seja, a comunidade LGBT. Aqui mesmo em Novo Hamburgo, ano passado, a gente teve a Parada Livre, e no final da Parada Livre, um grupo fascista agrediu alguns dos participantes que estavam no evento. Tá? A situação das mulheres, Mauro, não é diferente. Tá? Ela só a cada 7 minutos uma mulher é agredida no Brasil. Tá? Então, Mauro, nós do pessoal temos orgulho de ter a primeira mulher transexual candidata a vereadora no nosso partido. Né? E essa é uma das nossas bandeiras de luta. 1 minuto para a tréplica. Nós temos um princípio familiar e cristão. Por isso que a gente não quer envolver partidos para atrapalhar uma comunitária e voltada para a lei orgânica. O município ele tem uma Constituição Municipal que chama-se Lei Orgânica. Nós temos que primar por isso. O assunto aqui é gestão pública. Esse assunto que tu levantas, Rafael, é um assunto de âmbito geral,
que envolve muita coisa. Então, a questão da discriminação, a questão de não tratar o cidadão de forma igual, é um assunto muito amplo. E aí entra a família, entra uma administração cristã, que responsabiliza no sentido amplo do ser humano. Amplo, em todos os sentidos. O nosso compromisso é limitado. É um compromisso de gestão pública de uma empresa pública. Esse é o nosso preparo. E aí tem uma ordem de compromisso para termos sucesso. Esse assunto é um assunto que foge da nossa condição nesse momento. Candidato Leonardo Roff pergunta para o candidato Paulo Ritzel. 1 minuto para a pergunta. O tema é educação. Candidato Paulo, o senhor tem declarado, em todos os debates que o senhor está indo, que vai contratar uma empresa de gestão para administrar a cidade. Eu gostaria de entender como vai funcionar essa contratação, quanto vai custar e se essa empresa de gestão vai atuar também na área de educação. 2 minutos para a resposta, tempo valendo. Olha, eu gostaria de dizer a todos vocês o seguinte: na área de educação, a experiência que eu tive com o professor Saleg, nós queríamos reativar aquele programa chamado do Aipim ao computador, onde a criança aprende a plantar o feijão e arroz e termina na outra ponta com a computação e o modernismo hoje que nós temos nas escolas. Esse programa, em primeiro lugar, nós temos que escolher um secretário do município que seja da cidade. Daqui, alguém que conheça a situação, que conhece a área e que faça aquilo que nós fizemos na nossa época em que eu fui prefeito da cidade, que com um orçamento de 33%, que eu duvido que algum prefeito investiu tanto na educação como eu fiz na minha época, eu fui o prefeito que mais construiu ginásios na história da cidade de Novo Hamburgo, junto às escolas municipais. E fui o prefeito que mais construiu salas de aula em toda a história do município. Então, essa questão da gestão é importante, é claro, porque para você fazer crescer uma educação na cidade de Novo Hamburgo, onde a integração, principalmente do aluno e da família e o professor, está junto uma questão que talvez nenhum falou aqui, que é a valorização do funcionalismo público. Então, no momento que você tem a integração da comunidade, valorização do funcionalismo público, aplicação de 33%, você está fazendo gestão. Mas a gestão não é ligada à educação. A questão da gestão tem uma outra área que, se eu tiver a oportunidade, eu vou falar para vocês, porque eu sei que nessa questão da gestão, nós temos aí conversado muito com a CI, com os empresários, na questão do observatório social que está sendo criado na cidade de Novo Hamburgo, que vai ser importantíssimo para nos ajudar a administrar a cidade de Novo Hamburgo. 1 minuto para a réplica. Pois eu quero dizer que no meu governo não vai ter empresa de gestão. Nós vamos chamar as entidades para governar junto, fazer um conselho, mas, sem demagogia, 1/3 de hora atividade, plano de cargos e salários, valorização dos servidores, dobrar o salário dos guardas municipais e dobrar o número de guardas municipais. Isso vai aumentar o nosso custo com folha, que já está na casa dos 53%, para uns 70%, no mínimo. E se terminar a Fundação de Saúde para chamar estatutários ou uma autarquia, aí vai a 80%. Tem pessoas que não estão falando a verdade, não estão dizendo de onde vai sair o dinheiro, porque não conhecem gestão pública. Eu administrei uma empresa de 5 bilhões, que é a CE, que está lá com 750 milhões de prejuízo no governo do PT do Tarso, e que em 2 anos a gente zerou. Lá não tem, é prejuízo zero, EBITDA zero. E é isso que nós vamos fazer em Novo Hamburgo. Doa a quem doer, com diálogo, transparência, mas com clareza. 1 minuto para a tréplica, candidato. Bah, é o cara, tia. Esse é o cara. Mas eu vou contratar, sim, uma empresa de gestão pública, porque eu sei, eu já fui prefeito da cidade de Novo Hamburgo e sei como é difícil administrar, principalmente a área política. Vamos chamar todos esses partidos que estão compondo a nossa coligação e dizer para eles assim: nós precisamos salvar a cidade, voltar aos velhos tempos. E é urgente que a gente faça isso, e sozinho nós não vamos fazer. Porque imagina Novo Hamburgo e tá aqueles partidos todos, os políticos todos querem se meter e tal. E aí, como é que você vai fazer? Vai chegar no... Porque essa empresa pública, para mim, vai fazer o diagnóstico e a implantação.
E eu não estou brincando, não. Nós temos que fazer isso para o futuro, antes que a prefeitura acabe totalmente, como aconteceu em São Leopoldo, como aconteceu no Estado, e o Brasil, que esse partido que está no governo quebrou. Então, obrigado, candidato. Obrigado. Bom, chega o momento de nós realizarmos a pergunta envolvendo o candidato José Ayrton Santos. Aqui nós temos a urna com 6 nomes. E primeiro eu vou retirar o nome para qual o candidato José Ayrton dos Santos irá fazer a pergunta. Ok? O candidato José Ayrton dos Santos irá perguntar. Vamos ver aqui. Candidato José Ayrton dos Santos, o senhor realiza a pergunta no tema educação para o candidato Leonardo Hoff, do PP. 1 minuto para a pergunta, candidato, boa noite. Boa noite a todos. Olha, Leonardo, eu quando fui prefeito de Novo Hamburgo, nos meus 8 anos, eu não tive greve, não tive problemas com os professores. Isso eu posso dizer e afirmar. Sabe? Não é uma coisa que futuramente pode acontecer. Não, eu tenho essa situação aí. Nunca tive greve. Um bom relacionamento com os professores. Problema zero. Porque eu acho que os professores, né, envolvem muita gente, crianças, enfim, envolve umas 10 mil pessoas. Então, eu tive um bom relacionamento, um ótimo relacionamento. Greve zero. Tu fará para não acontecer greve? Qual é a tua relacionamento com o secretário de 2 minutos para a resposta, ajustando o cronômetro. Vai. Eu quero dizer, viu, prefeito Ayrton, primeiro que eu, da CE, com 4 mil funcionários, eu lidei com o maior sindicato classista do Rio Grande, a maior empresa pública. E nós tínhamos uma equipe que dialogava com o Senergisul. A nossa equipe na Transurb, junto comigo, como diretor administrativo, nós negociava com outro sindicato, que era muito forte, que é o Sindimetrô, que para toda a região metropolitana. E eu quero dizer que nós nunca nos furtamos e nunca tivemos nenhum problema de greve na nossa gestão. Agora, porque tinha diálogo. Nós não tínhamos arrogância, que é prerrogativa de alguns na função pública. Como um ex-deputado federal deu um carteiraço nos policiais rodoviários estaduais, dizendo se eles sabiam com quem estavam falando. Se essa é a capacidade de diálogo, é questionável. Politicamente, a comunidade tem que decidir. Assim como o prefeito Lauermann, durante essa última greve, não recebeu os sindicalistas lá no 9º andar. E eu quero dizer o seguinte, nós vamos tirar o gabinete do prefeito do 9º andar e vamos passar para o térreo. Ele tem que estar lá no pé no chão, junto com o povo, e não mais lá em cima nas alturas. Porque, às vezes, eu acho que sobe para a cabeça e o prefeito acha que não precisa conversar mais com os sindicatos e nem com os funcionários. Por isso, Ayrton, é muito diálogo e realidade orçamentária. Nós não vamos prometer aqui nada que não pode ser cumprido. O orçamento hoje ele está limitado, está esgotado. Para prometer aumento de salário, para prometer 1/3 de hora atividade, tem que dizer de onde vai sair o dinheiro. Não adianta inventar um orçamento fictício, porque nós vamos viver amanhã uma realidade que o Estado está vivendo. Não vai ter dinheiro para pagar as aposentadorias, a dívida com o Ipazem já é de mais de 200 milhões, e as pessoas não vão conseguir mais administrar a máquina pública. Precisa seriedade, competência e conhecimento para falar com os 1 minuto para a réplica, candidato Ayrton. 1 minuto, valendo. É importantíssimo, importantíssimo a escolha do secretário. Isso é fundamental. Se não tiver sensibilidade o prefeito para escolher uma pessoa política, aí só dá confusão. Olha, um diretor, um secretário, enfim, alguém que faça parte da diretoria ali da educação. Se dá problemas ali, o prefeito fica sabendo na hora. Então, o diálogo é importantíssimo, porque comigo é assim, sabe? Se não funcionar, quem manda, quem decide, não sou eu, é os professores, é todo o pessoal envolvido na educação. Porque comigo é assim, o pessoal tem que ser bem atendido, educação, se diz, tem que ter educação, porque não tendo diálogo, o que vai fazer? Os professores de Novo Hamburgo, eu disse e repito, nunca tive greve, nos 8 anos, um bom relacionamento, e vai continuar assim, sendo obrigado, prefeito candidato. de Novo Hamburgo. 1 minuto para a tréplica, candidato Leonardo. Bom, em relação à escolha do secretário, nós não vamos ter problema.
Nós temos um nome que é unanimidade na cidade, que só não vai ser secretário se ele não quiser, que é o Issur, um vereador exemplar, faz um excelente trabalho. Segundo, nós não vamos trazer nenhuma empresa de consultoria para fazer um cálculo antes de negociar com os funcionários, porque a gente vai utilizar os do quadro para falar sobre os números que são possíveis. Hoje, a prefeitura, quando vai negociar um aumento de uma reposição de inflação, não consegue, porque tem um orçamento que não consegue nem pagar o IPAZEM, não consegue pagar o hospital e a fundação, há mais de 18 milhões de reais em atraso com fornecedores, em impostos e outros lá dentro da Fundação de Saúde, por conta de um orçamento que está apertado. Como a gente vai chegar aqui e prometer o que não pode ser só chamando uma empresa de consultoria? Isso a gente não vai fazer, meu prefeito. Obrigado, candidatos. E agora eu vou realizar o sorteio para o pessoal que está nos ouvindo na Rádio ABC 900. Nessa urna aqui há outros nomes dos candidatos, menos Leonardo Hoff, que já saiu. Agora, quem vai fazer a pergunta para o candidato José Ayrton dos Santos? Vamos lá, mexer bem. E agora, quem pergunta é o candidato Luiz Lauermann, que faz a pergunta para o candidato José Ayrton dos Santos. 1 minuto para a pergunta, candidato Lauermann. Candidato, o Brasil está debatendo o congelamento dos investimentos em educação e saúde. Este é o debate que está sendo feito a nível federal. Felizmente, toda a nossa comunidade conhece a realidade das escolas do município e das escolas do estado. Cada mãe, cada pai sabem qual é a alimentação, sabem qual é a qualidade da educação, sabem qual é a qualidade do projeto Mais Educação. A nossa comunidade também que as cidades vizinhas não têm o projeto Mais Educação, que é o contraturno. Nossa comunidade conhece bem como são as escolas estaduais, qual a qualidade das escolas estaduais. E todos nós nos perguntamos, como pode o governo estadual aumentar o salário dos secretários, aumentar o salário dos deputados e dar reajuste zero para professores e para a Brigada Militar? 2 minutos para a resposta, candidato Ayrton, tempo valendo. Bem, feito meus 8 anos, eu tive realmente uma dificuldade enorme com as escolas, porque nós tínhamos que fazer a manutenção, toda a situação aí era um pedido em cima do outro dos colégios estaduais. Lógico que se diz assim, não, isso é problema do Estado, mas nós absorvemos isso aí. Eu disse para o meu secretário na época, né, que, olha, o pessoal que está as pessoas, as crianças que estão no colégio, são de Novo Hamburgo. Banheiro, faltava ali, muitas vezes, a manutenção de telhados, enfim, e muros, cansa. E nós dávamos a cobertura. Então, eu tive um bom relacionamento, não tive problema nenhum, e com todos o pessoal do Estado, e hoje eu encontro eles nas ruas, por aí, muitas vezes, já estão aposentados, e me comentam, pelo bom senso nosso, e porque isso é uma ação que eu dava para o meu secretário. Eu não quero confusão. Isso aí envolve muita gente, coisa lá. E se não funcionasse, ele sabia como é que era. A coisa comigo é preto no branco. É pouca conversa e muita decisão. Ou seja, quem é empresário se conversa 1 hora e se trabalha 1 mês. Na política, ao contrário, se conversa 1 mês e se trabalha 1 hora. Comigo é o inverso, sabe? As coisas têm que funcionar. E vai ser assim de novo. Eu já tenho em vista, já estou aí planejando o meu secretário. Mas depois vou fazer aí uma reunião enorme, se ele tem consenso dos que vão me assessorar depois como prefeito. Eu escolhi para pequeno, eu vou ter condições de escolher um bom candidato. Sobre o Leonardo, quero dizer uma coisinha para o Leonardo, olha, realmente o Issur é um bom rapaz. Eu conversei com ele e fiquei encantado com a pessoa dele. É pessoa de primeira linha. 1 minuto para a réplica, candidato Lauermann. Todos nós fazemos o debate na nossa casa, quem tem comércio, quem tem estabelecimento, quem tem indústria, sobre a realidade e as possibilidades. E a comparação, neste momento, é que distingue a qualidade. Sim, somos a cidade que fez o maior número de escolas de educação infantil. Hoje, pagamos o 2º maior salário do Estado para os professores. E é evidente e que é justo que eles ainda reivindiquem e que é necessário que se avance ainda mais. Não só nesta categoria, como em todas as categorias, seja do serviço privado e do serviço público. É fundamental o avanço da renda e da remuneração. Ao mesmo tempo, nós qualificamos a rede municipal, como citei, com dados.
tendo a melhor nota. Sim, ao mesmo tempo, tripliquei o fundo de assistência em menos de 3 anos e meio. Quase dobrei o valor da Previdência em menos de 3 anos e meio. Algo incomparável em qualquer período, inclusive de 8 anos. Os dados, nós que ganhamos do Ministério Público Federal, nota 10 em transparência. Obrigado, candidato. 1 minuto para a tréplica, candidato Ayrton. Realmente, esse diálogo aí com os professores é importantíssimo. E eu, por exemplo, como prefeito de Novo Hamburgo, eu quero ter a mesma relação. Não vai ter tramela na prefeitura. Diálogo e mais diálogo. E eu vejo aí que muitos candidatos que estão aí, não vou citar eles copiaram isso de mim, diálogo, sabe? E agora eles vêm com esses argumentos. Mas foi eu que pensei isso aqui. E eu digo e provo que eu diálogo. As coisas vão assim por diante, né? Como prefeito, né? As coisas vão funcionar direitinho. Meu secretário vai ser de Novo Hamburgo. Ok, encerrada a parte do debate que envolve a educação. 13 minutos faltando para as 9 da noite. No próximo, começaremos a contar com a presença das entidades parceiras deste debate. Será a vez do hashtag Paz, né? Não é Paz Novo Hamburgo. Do Paz fazer a pergunta aos candidatos com 2 minutos para cada um realizar a resposta na temática segurança. Estamos aqui em nome de Fruteira Pinheiro, Sinosserra Consórcios e Dr. Clean. 3 minutos de intervalo, os candidatos podem conversar com as assessorias e já voltamos. Esta é a Rádio ABC 900, Centro por Sinos de Eleições. Debate envolvendo os candidatos a prefeito de Novo Hamburgo. Já voltamos.